Eu sou o Luciano Melo e vamos iniciar mais um programa Sementes Literárias, este seu espaço semanal de construção de saberes, de expansão de possibilidades, de compartilhar histórias por meio de leituras que marcaram a minha trajetória. E hoje eu apresento para vocês um cara extremamente instigante, um pensador contemporâneo, que traz reflexões profundas. E eu diria um personagem que é sempre temporal naquilo que é a natureza do seu pensamento, Eduardo Gianetti da Fonseca. Eu já trouxe aqui vários livros, acho que esse é o quarto livro dele que eu compartilho aqui no Saboreando Saberes. Então é alguém que me é muito caro como trajetória de vida e eu estou sempre revisitando as suas obras, quer seja nos meus trabalhos com instrutoria, com educação de adultos, quer seja mesmo como reflexão pessoal. E esse livro, particularmente, foi muito significativo para mim, Trópicos Utópicos. Ele traz reflexões profundas sobre os grandes dilemas que nós vivemos enquanto sociedade. E ele traz isso em três olhares distintos, distintos, porém complementares, tá? E ele divide isso no livro em partes. Eu diria que esse livro, diferentemente de alguns outros, onde ele tem fundamentações teóricas muito mais sólidas do ponto de vista da ciência em si, esse livro ele expressa muito mais a sua base filosófica do que econômica. Não que ele não fale sobre economia, é um desses dilemas que ele traz, mas ele traz essa reflexão com muita, eu diria, leveza do ponto de vista das reflexões filosóficas, buscando citações em várias referências históricas da filosofia, como pensadores. E ele diz desses três grandes dilemas que a humanidade vive, que o primeiro deles é exatamente a questão da ciência, o papel da ciência. E ele diz que a ciência não foi capaz de entregar aquilo que ela se comprometeu desde a Revolução Científica. Não como ato científico em si, mas que ela se perdeu como fim em si mesmo. A ciência virou quase que um dogma, uma nova religião dentro da nossa esfera de vida. Então ela se fechou nos seus dogmatismos, nos seus prêmios, nas suas respostas autoinduzíveis, e ela perdeu a natureza daquilo que é o próprio significado da sua experiência no sentido mais amplo, que é gerar bem-estar à própria natureza humana, é servir a natureza humana como fim, como propósito. E aí é uma das entregas que ele traz como reflexão. A segundo dilema, a segunda perspectiva que ele nos provoca é exatamente a tecnologia. E ele diz que a tecnologia também não foi capaz de fazer essa entrega porque ela também se perdeu por romper com aquilo que é a natureza humana, que nós também somos entes do meio. E foi uma ciência apartada, separada dessa natureza e que acabou gerando e pagando um preço muito alto por isso. E a gente vê aí uma série de crises do ponto de vista da sustentabilidade que a gente tem que se deparar como humanidade por conta dessa separação, dessa apartação do homem ente do meio. Então, assim, essa ciência que precisa resgatar ou revisitar esse lugar como união com a natureza, como fonte de produção de significado, de história, de cooperativismo, de geração aí de longevidade do ponto de vista da sustentabilidade de suas ações. E o terceiro, ele fala sobre a economia, e eu diria que está totalmente intrincado com os dois anteriores, sobre o crescimento econômico. E ele traz isso também como outro grande dilema, porque durante muito tempo, desde séculos passados, vários pensadores diziam que a economia era uma necessidade temporária. Quando o homem, quando a humanidade superasse esses dilemas econômicos, ele poderia de fato ampliar o seu olhar para aquilo que são outras questões relevantes do ponto de vista das relações sociais. Mas é como se a gente ficasse sempre correndo atrás do rabo. Nós nunca ultrapassamos essa fronteira e nos perdemos nessa procura. Ele faz um paralelo muito interessante do ponto de vista da própria saúde. Enquanto você está com dor, com alguns dilemas na saúde, você sempre lembra da doença. Mas uma vez que cessou a doença, nós não precisamos mais estar lembrando da saúde, porque a gente já pode viver em plenitude. E é como se a economia, mesmo a gente se libertando desses grandes dilemas econômicos, porque o mundo cresceu e expandiu, nós nos tornamos refém deles, dentro da lógica do consumo. Então sempre querer expandir, querer crescer mais, querer ganhar mais. E nos fomos capazes de distribuir essa riqueza, gerando equilíbrio na humanidade, Então a gente olha a própria lógica do PIB que ele questiona, Então assim, se você mora, o conceito de riqueza, ele é totalmente distorcido e deturpado diante dessa condição humana. Se você mora num local onde você
tem ainda água pura, água cristalina, de fontes cristalinas, e você bebe essa água, isso não aparece no PIB. Mas se você suja a água, né? Se você destrói as fontes de consumo de água e você depois purifica essa água, né? Isso entra no PIB, gera modelo econômico, gera receita, você quantifica isso. Mas será que eu estou vivendo melhor por conta disso? Então, é uma lógica de construção de mundo indevida, incompatível com aquilo que é também a produção de bem-estar social e individual. Então, são dilemas que o mundo, né, diante de séculos de conhecimento, não foi capaz de resolver. E ele traz exatamente na quarta parte, né, a sua utopia, trópicos utópicos. E ele traz exatamente resgatar aquilo que é essencial e natural em nós como grande utopia brasileira. Ele diz que existem duas modalidades de pensadores, né? Os miméticos, que são aqueles que acham que nós somos uma versão mal acabada, imperfeita do modelo americano. Então devemos buscar o modelo americano a qualquer custo, a qualquer preço, nas nossas buscas, nas nossas jornadas, sempre tentando reproduzir esse modelo de mundo, o ideal, o sonho americano, né? E os proféticos, que são aqueles que não se reconhecem nesse modelo, né, que buscam aí uma identidade comum para a realidade brasileira, mas que muitas vezes se tornam messiânicos, negando aquilo que é a pluralidade de pensamento. Então ele diz que o caminho está exatamente nessa grande utopia de integrarmos, de reconhecermos aquilo que é unicidade de cada povo, nessa pluralidade de culturas. E fazermos valer essa pluralidade a partir de várias lógicas de sucesso distintos apenas do modelo americano, que pode ser, né, administrado, gerido, né, a partir de uma lógica quantitativa meramente. Então ele traz reflexões extremamente saudáveis, pertinentes dentro desse modo de ser da nossa sociedade, trazendo essas reflexões inclusive sobre o conceito do complexo de vira-lata, que mal tem nós nos reconhecermos vira-latas. Nós somos uma junção de povos. Isso não é o nosso pior, é o nosso melhor, né? E esse melhor, ele existe exatamente nessa multiplicidade daquilo que nos complementa, que podemos expressar isso qualitativamente para o mundo. Existe algo específico desse povo brasileiro, mas, né, que também não somos orientais, o não sermos ocidentais não nos define como orientais. Nós temos uma cultura própria, particular, que pode e deve ser vivida em plenitude a partir dessa inteireza, da integridade entre os diferentes. Então é um cara assim, extremamente instigante do ponto de vista dos seus pensamentos, daquilo que ele traz como perspectiva econômica, social, né? Fazendo daquilo que é a natureza da vida uma possibilidade integradora da nossa potência. Então, Eduardo Gianetti, fica a dica de leitura. Quem gosta, quem gostou, dá um like. Até breve.